Boa noite, Miriam. Boa noite, Nadete. Boa noite, Marcelene. Vamos aguardar um pouquinho, entrar mais pessoas na sala. Nossa convidada ainda não entrou. Tudo bom, Nadete? A paz do Senhor. Boa noite, Guiomar. A paz do Senhor. Esperar chegar mais algumas pessoas. Enquanto isso, vocês vão mandando zap, né? Para os seus amigos. Vão... Ó, a nossa convidada já chegou. Tudo bom, Ellen? Daqui a pouquinho você já pede para a gente poder conversar, tá? Tô esperando chegar mais gente aqui na nossa sala. Enquanto a gente dá abertura para esse momento, essa live, esse encontrão, a paz das mulheres. Hoje um tema que tem mexido com o nosso coração. Não coloca o som ainda não, produção, não coloca som não, tá? É um tema que tem mexido com o nosso coração, é um tema atual, é um tema que a gente precisa muito, né? Eu quero que vocês convidem as outras pessoas para elas irem entrando, tá? Participando. Porque nós não fomos, a maior parte de nós não foi preparada para conviver e passar por esse tsunami. Essa semana eu fiquei pensando muito. Daqui a pouquinho, Ellen, eu vou abrir para você entrar, tá bom? Essa semana, André, prepara aqui para daqui a pouco a Ellen entrar para mim, por favor. Eu fiquei pensando muito, quando isso vai acabar? E a maior parte das pessoas que a gente conversa, elas ficam com acabar isso, quando que a gente vai poder voltar a ter a nossa vida ao normal. E eu estava lendo aqui, daqui a pouquinho a Ellen está entrando, toda bonita. Boa noite, Ellen. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? A paz do Senhor. Paz. Quer dar suas considerações antes da gente começar? Dar sua boa Bom, noite. Quero dar uma boa noite, agradecer mais uma vez pelo convite. Foi muito especial, né, estar com os adolescentes. E hoje, com certeza, vai ser mais especial estar com as mulheres aqui. Amém. Não posso esquecer de mandar um abraço ao meu pastor, porque eu deixei ele na mão na terça-feira. Então, quero mandar um abraço para o pastor Michel, né, da Advec, Jacarepaguá, aqui no Rio, que é um homem de Deus, a sua esposa, Amém. Camila, tem abençoado muito a minha vida. Amém. Eu estava falando aqui, Ellen, que muitas pessoas estão perguntando quando que isso vai acabar. E nós não temos essa resposta quando vai acabar. Mas a Bíblia, ela dá algumas orientações para a gente viver. E lendo a palavra de Deus, eu vejo aquele texto de Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes, em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Né? E aí a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Mas eu acho que a gente devia ter esse versículo, um quadro com esse versículo e pendurar em frente à nossa cama para a gente acordar já vendo esse versículo e dormir lembrando desse versículo. Porque a gente tem vivido dias de tensão, né? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Os números estão aumentando. E agora, até criança está tendo o coronavírus. Como que a gente vai preparar nossos filhos? E aqueles que são mais tendenciosos à depressão, à ansiedade, estão sofrendo mais. Já chegou, Helena? Que bom. Deixa eu falar uma coisa antes que eu me perca, Ellen. É que se você quiser, você que está participando da nossa live, quiser enviar pergunta, fazer os comentários ao longo do programa, a gente vai estar anotando para no final a Ellen poder responder. Tá? Pode ser, Ellen? Pode sim. Porque às vezes a gente tem alguma pergunta, até de algo assim, que a gente está vivenciando, alguma coisa que a gente está sofrendo, né? No nosso dia a dia. E antes de eu passar a bola para a Ellen de vez, queria mostrar para vocês aqui, ó, que eu fiz a minha máscara. Isso mesmo. Eu fiz a minha máscara. Ó. Não é difícil, gente. Eu vou ver se eu coloco no Instagram, tá? As fotos, como se faz. Eu fiz para mim, fiz para o André também, né? Já tem um montão pronta lá.
porque... Deixa eu tirar a máscara, né? Senão vocês não vão me ouvir. Porque eu vi o doutor ministro Mandetta falando da importância dessa máscara caseira, da gente ter várias. Andrezinho, que apareceu, ó. Tá vendo? Né? Só para demonstrar mesmo. Não aguento, meu ajudante aqui. Ele falou que era importante a gente ter várias máscaras. E eu peguei um livro, Ellen, não sei se você já ouviu falar desse livro, As 100 Maiores Catástrofes da História. Já ouviu falar? Esse livro aqui, eu tenho uma tia que ela contava esse livro nas férias pra gente, as histórias desse livro. Eram as histórias de terror pra gente dormir, né? Porque essas histórias deixam a gente apavorada. Mas me chamou a atenção a gripe espanhola, porque a gripe espanhola, né, ela foi assim, a última grande referência de pandemia. Então, pensando assim, dentro da história, a minha bisavó vivenciou a gripe espanhola, ela tinha 16 anos, minha bisavó e meu bisavô. Eles eram adolescentes, tinham a idade da sua menina, por volta aí, a minha outra bisavó era mais nova ainda. Então, assim, eles já morreram, eles não têm o que falar, o que contar pra gente como foi. Então, nós não temos essas referências, esses exemplos. Então, nos livros, a gente encontra algumas referências. E nesse livro aqui, conta que, naquela época, o doutor Nobel, do Prêmio Nobel da Paz, ele falou que era importante que as pessoas não podiam nem tossir, nem espirrar na rua. Pensa só. Nos Estados Unidos foi estabelecido que quem espirrasse ou tossisse na rua em 1918, em 1919, teria que pagar uma multa na época equivalente a $500. Já pensou? Olha só. E as pessoas todas deviam usar máscara. Então, assim, não é brincadeira, né? A gente tem que cuidar, né? Tem que se proteger. Ainda não existe vacina. Naquela época, sabe como é que eles tratavam, Ellen? Sabe como eles tratavam mulheres? Como? Eles usavam banha de porco no corpo, porque não tinha vacina e eles não sabiam o que fazer. Então, eles usavam aquilo que eles tinham conhecimento da época, que eles achavam que ia baixar a temperatura deles. Eles tomavam banho de eucaliptos. Hoje, a orientação além das máscaras, quando a gente for para a rua, evitar sair. Só em necessidade, né? A gente sair. Mas aí é que vem a questão, Ellen, que você vai estar falando hoje pra gente. Como aguentar ficar esse tempo todo em casa? E olha, aqui na minha casa eu tenho uma realidade que eu moro em casa. E eu moro num bairro distante. Então, assim, eu olho muito verde e tudo mais. Mas tem pessoas que moram dentro de apartamento. Tem pessoas que moram dentro de um cômodo. Então, são várias realidades. A sala está enchendo aí, né? E eu queria que você falasse com a gente sobre isso, como lidar, como orientar os filhos nesse momento. A palavra está com você, Ellen. E Hoje aí vocês vão mandando perguntas. Hoje não tem a caneca, né? Hoje não tem a caneca, mas tem as flores, ó. Flores para você. Bom. Obrigada. Bom, realmente a referência, né, que as pessoas, os estudiosos estão buscando realmente em relação à gripe espanhola, né? Interessante. Que, na verdade, os nossos avós, bisavós que viveram isso, alguns não estão mais aqui conosco, outros não têm hoje sanidade mental. Por exemplo, a minha avó hoje está com 96, mas ela tem o Alzheimer, então não adianta eu sentar com ela e perguntar como é que foi, que ela não vai saber. Mas é interessante também que quem está vivendo isso, né, no geral, não viveu. Então é algo novo para todo mundo, para a gente da saúde, para os médicos e para a população em geral. E com isso, tudo que é novo, né, causa medo, tudo que é novo causa conflito. Por quê? A gente vive numa tecnologia hoje muito grande, né? Hoje, o tempo todo, nós estamos com o mundo inteiro na nossa mão, né? O smartphone, por aí vai, e a qualquer hora e tempo a gente digita lá no Google e tem a resposta.
É Então, verdade. jamais, né, não passava pela nossa cabeça que um vírus, né, agiria dessa forma, né, vetando, impossibilitando que nós saíssemos de casa, porque a tecnologia, na nossa cabeça era o quê? A tecnologia vai resolver isso, os robô, os estudos e tudo que tem de mais avançado iria resolver. E não é o que aconteceu, né? Nós, tirando, né, a parte religiosa, né, que se entende um pouco a respeito disso, mas olhando para o lado da ciência, isso nos pega de surpresa. E aí Sim, entra, né, essa questão, né? Olha, não pode sair de casa porque é um vírus. Primeiro, entender, né? Eu acho que os repórteres têm sido muito maçantes nisso, mas entender por que que a população não pode sair de casa? Para que esse pico, né, ele diminua, né, as entradas dos hospitais diminuam isso. Então, isso é importante entender. Porque se todo mundo, olha aí a tosse e a água, se todo não mundo, corre não, tá, Ellen? Não ainda bem corre. que eu estou longe, se todo mundo tivesse, né, os sintomas, a doença agora, nesse momento, os hospitais não dariam conta em relação a isso. Só que uma coisa importante que a gente tem que entender, Andresa, e para todos os homens e mulheres que estão aí né, com a gente, é que o medo é um fator paralisante. O medo é bom? É, desde que ele seja limitado, desde que ele seja dentro de uma realidade, um limite. Por exemplo, quando eu saio da minha casa, menos dias que eu posso sair, né? Não agora, mas quando eu posso sair, o que acontece? Eu tenho que olhar para os dois lados da rua, porque eu tenho medo de ser atropelada. Eu Uhum. tenho, entende? Eu não posso, eu ensino para os meus filhos que ele tem que ter medo de colocar a mão na panela quente. Né? Por quê? Sim. Porque vai queimar a mão. Esse É a medo é um proteção. medo de proteção. Quando ele vira exacerbado, quando ele passa do limite, aí o que acontece? Né? Ele vira um medo irracional. E aí o que acontece quando vira o medo irracional? A gente vê essa multidão de pessoas indo no mercado e comprando. Muitas pessoas me perguntam por que as pessoas estão comprando tanto papel higiênico, né? Inclusive até mesmo Eu não. Tô rindo, mas eu não. até mesmo eu tenho pacientes que trabalham em mercado e elas estão abismadas falando, olha, claro que tem N justificativas, Uhum. mas os estoques não ficam, né, de tanto papel higiênico, álcool gel, desesperado. Isso é o medo irracional. Por quê? Se todo mundo comprar, vamos, né? Porque as pessoas estão pensando que vai acabar a comida, o caminhoneiro vai parar, e o agricultor vai parar. Se a gente pensar nisso, o agricultor ele quer vender, porque ele precisa do dinheiro, o caminhoneiro precisa do dinheiro. Então, essa comida vai chegar, né? Essas coisas vão chegar para a gente. Só que o medo irracional leva as pessoas superlotarem os mercados, comprar até o próximo Natal, né? Porque do jeito que as pessoas estão comprando, né? Elas estão comprando as coisas até o Natal desse ano, né? Já tem compras aí à vontade. As pessoas É. estão. E aí o que acontece? Elas estão, através desse medo, desse pânico, né, e nesse estoque, nessa questão toda que está acontecendo, ela esquece do outro, porque se eu comprar todo o álcool gel do mercado, alguém vai ficar sem, né? Se eu comprar todo o estoque de papel higiênico do mercado, alguém vai precisar ir ao banheiro e não vai ter um rolo de papel higiênico, porque na minha casa eu estoquei, né, para todo o ano o papel higiênico. E lembrar que isso sai fora do meu controle. Ellen, deu uma pausa aí. Eu não sei se a gente Eu, tem como resolver aqui ou se é no dela. É no dela. É no dela? Ela tem que entrar de novo? Não, é só a internet que tá reconectando.
Tá reconectando a internet dela. A produção tá falando aqui pra mim. Ah, é? Tenta falar, Ellen, pra mim. Volta aí. Tô falando. Pode tá me continuar. ouvindo? Agora sim. Agora tá movimentando de novo. Então, vamos lá. Aí, qual é a proposta, né? A gente entra nessa proposta do tema, né, de hoje. Ansiedade, depressão, isolamento, papel da mulher. A gente hoje tem uma orientação do governo, do Ministério da Saúde, que não saiam de casa. Só saiam se realmente for necessário. Até mesmo é interessante que algumas pessoas, elas, né, não acreditaram, na verdade, na real possibilidade desse vírus. E aí elas saem mesmo e estão vivendo assim como se nada estivesse acontecendo. Próximo, claro que, gente, eu não estou tirando a necessidade, né? Porque essa semana eu saí e fui ao banco, né? E o que aconteceu lá? Eu vi filas absurdas do lado de fora nas ruas, porque todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa receber, todo mundo precisa comprar coisas, pagar contas, Pagar né? conta. Não é? Porque assim, o governo até falou, tem lá o auxílio. O auxílio então que enlouqueceu todo mundo, porque todo mundo foi comprar mais. Claro que esse comprar tá ligado ao vazio, né? Porque o que acontece? Nós tínhamos um ritmo de vida. Nós tínhamos todo, por exemplo, eu acordava cedo e tinha criança para colocar para a escola, e se trabalha, os homens saem cedo e trabalham. Então, tem que fazer o almoço, e tem que arrumar a casa, e tem que dar conta do trabalho. Então, é tudo aquilo que a gente sempre falou. O dia tinha que ter mais 24 horas. Só que agora, o que acontece? Hoje nós estamos, na grande maioria, em casa. Por exemplo, eu hoje só atendo online. Então, eu tenho mais tempo em casa, né? E o que acontece? As minhas filhas estão estudando online em casa. Então, essa mobilidade, que eu não preciso mais sair, eu tenho mais tempo. Só que acontece, a gente vinha num ritmo muito grande, né? A gente vinha naquela tensão, aquele estresse, aquela coisa que nos coloca para frente. E o consumismo da Páscoa também, né? Que todo mundo fica, Exatamente. Como é que vai ser os ovos e as filas para comprar ovos e bombom? Sim, exatamente. Então, o que acontece? Com isso tudo, isso corta abruptamente. De repente, de um dia para o outro, você fica em casa, sem hora para acordar, e fala, e agora? Eu faço o quê? É hora de eu fazer comida? Não, eu tô perdida. É aquela quando a gente entrava de férias e o reloginho, né, nosso falava assim, eu tô sem hora para acordar. Só que isso é legal um dia, 2 dias, 3 dias. Quando a gente chega no 10º dia, para alguns, por exemplo, eu também tenho o privilégio de morar numa casa que tem um quintal grande, que tem muito verde, né, que eu não preciso ficar dentro da casa o tempo todo. Mas, como você disse, tem pessoas que moram num quarto, numa kitnet, e precisa estar dentro de casa. E alguns estudos falam sobre prisões solitárias, que a partir do 3º dia, num ambiente sem janela, sem iluminação, ou fechado, já começa a ter alguns sintomas no nosso cérebro, né, que prejudicam em relação a esse momento de estar sozinho, esse momento do isolamento. É importante lembrar também, Andresa, o seguinte, às vezes a gente pensa na solidão, na solitude, né? A solitude e a solidão. A solitude, você está bem, você vive sozinho e está bem. A solidão, às vezes, você vive com muita gente e não está bem. Então, às vezes, sua casa pode estar cheia e você vivendo uma solidão. E às vezes você pode morar sozinho e viver a sua solitude bem, né? Isso é importante. O que acontece com o nosso organismo, com a nossa mente, né? Quando a gente começa a ficar muito tempo nesse estágio? A gente tem que lembrar o seguinte: depressão, ansiedade, isolamento. A gente está vivendo 3 momentos aí.
Alguém falou assim, ó, acaba criando cárceres mentais com esse tipo de isolamento. Isso, O que exato. Com seriam esse esses tipo. cárceres mentais, o Hélio? Eu já ouvi alguma coisa, Augusto Cury, falando sobre isso. Queria que você explicasse, porque tem gente que nunca nem ouviu nada, né? O que É seria verdade. isso? Na verdade, quando a gente pensa em cárceres mentais, a gente está pensando nessa questão dos pensamentos, né? Por quê? Alguns pensamentos, e principalmente quando a gente fala da ansiedade, né, que eu ia começar a falar exatamente agora, algumas ansiedades, elas começam a ter pensamentos repetitivos e começam a ficar preso nesses próprios pensamentos, né? A exemplo aí de algumas ansiedades, algumas patologias que desencadeiam a partir daí, né? Quando a gente pensa na questão da ansiedade, que a grosso modo a gente fala, a ansiedade é o excesso de futuro, né? A ansiedade, se a gente pensa nela, a gente pensa positivo. Por exemplo, amanhã eu vou acordar e vou dar uma faxina na minha casa e vou lavar roupa. Então, eu tenho todo um planejamento. Isso a gente calcula assim, uma ansiedade, mas o que eu vou fazer está tudo planejado. Quando isso começa a ficar excessivo, né, isso começa a ficar persistente, isso começa a virar medo de situações cotidianas, aí é uma ansiedade que a gente chama de patológica. E aí ela se ramifica em vários nomes, né, que não daria tempo da gente falar aqui, né, mas entender uma coisa importante, que o medo e a ansiedade, elas se parecem muito, né? Só que eles estão sempre interligados. É uma moeda, né? De duas faces. Pensar que o medo é de algo... a gente localiza o ofensor. Por exemplo, eu tenho medo do cachorro, eu tenho medo de ser atropelada, eu tenho medo de ser assaltada. Isso é o medo, né? A ansiedade é o medo subjetivo. Eu tenho, aquele chefe, né? Eu tô desesperada, eu tenho medo do futuro. É o que muito está acontecendo agora. O que vai acontecer com o meu futuro? Quem vai ser? Os meus filhos, o que vão ser? Isso já vira a ansiedade patológica, porque eu não consigo parar e pensar, bom, eu não tenho como controlar essa situação agora. Não tenho como sair da minha casa, ir lá e providenciar uma vacina e aí acabar com o coronavírus. Hoje, nós, né, aqui, não temos como fazer isso. A gente está aguardando, né, os pesquisadores, os cientistas desenvolverem. Mas, enquanto isso, o que eu posso fazer? Usar minha máscara, me proteger, lavar a mão toda hora. O que eu peço da rua, eu tenho que fazer a higiene. E isso eu posso fazer. Agora, eu posso ficar desesperada, esse medo doentio do que vai acontecer. Será que amanhã eu acordo? Será que amanhã meus filhos vão estar... Entendeu? Isso gera ansiedade. E aí, esse medo vira crônico, né? Porque aí eu durmo e acordo pensando nisso. Porque eu nem sei exatamente quantos dias nós estamos já nesse isolamento. Mas já tem umas 3 semanas, se não me engano. Por aí, né? Ou seja, hoje mesmo eu assisti uma reportagem que os Estados Unidos a previsão de volta das aulas nos Estados Unidos é em setembro, né? Então, se acompanhar esse ritmo, vamos pensar que o Brasil volte por aí, né? Em julho, em agosto, ou por aí. Né? Então, se eu ficar pensando, meu Deus, ainda estou em abril, maio, junho, julho, o que eu vou ficar fazendo dentro de casa? Eu vou enlouquecer. Na verdade, o que começa a acontecer? Se eu começar a ficar nessa angústia, eu gero uma doença que nasce aí dessa ansiedade, né? Da mesma forma, a gente pode pensar, as mulheres principalmente, que a gente está voltando aqui, né? O assunto para as mulheres, mas na depressão, né?
Estar Sim. dentro de casa, ai meu Deus, que coisa chata, eu estou o tempo todo dentro de casa e começa a ter pensamentos negativos, ai, vai todo mundo E a gente morrer. tem um período hormonal, né, Ellen? Também, né? Que quando chega o Exatamente, nosso período hormonal, a gente fica mais irritada, né? Então a gente tem os exatamente. escapes. A gente procura alguma É, coisa para escapar. Meu marido se metendo aqui no papo das os mulheres, escapes são falando os que é verdade. maridos, né? A gente desconta, né, no marido, nos filhos, essas coisas assim, né? Mas aí a gente vai chegar nesse papel. A Então tá ótimo. depressão, a depressão, ela vai trazer para mim o quê, né? Pra gente o quê? Pensamento negativo. Aí eu não vou dar conta dessa casa, eu não consigo, porque as crianças, né? Elas estão o tempo todo aqui brincando. Eu arrumo a sala, desarrumo o quarto e o banheiro e eu não consigo dar conta. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Se uma criança fica doente, então ela começa a ter só pensamentos ruins, né? Alguém sai, por exemplo, normalmente, o marido saiu para ir no mercado, se demorou, ai meu Deus, já morreu na rua, foi atropelado, já foi para o hospital. Então, esses pensamentos ruins, né, que levam, né, que a gente caracteriza, né, que levam, sim, à depressão, porque começa a transformar isso de uma forma sofrida, né? E aí, porque a gente pensa na depressão o quê? Só aquela pessoa que está lá na cama, né? E isso hoje é o menor índice. Aquela pessoa que não toma banho, que está lá na cama, que está jogada, que o corpo está paralisado. Hoje a doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra fenomenal, ela tem vários estudos sobre isso, ela diz que é 2 a 5% das pessoas só que tem esse tipo de depressão. As outras não. As outras estão trabalhando, estão vivendo, estão... Por quê? Porque elas precisam ir trabalhar, elas precisam fazer o sustento. E como é que percebe isso? Pela fala, né? A pessoa está sempre triste, está sempre de mau humor, está sempre com pensamentos negativos, e aí, entre tantas outras coisas, é claro, né? Aí caracteriza-se a depressão. Claro que vai ter uma insônia, vai ter alteração de alimentação, não estou fechando aqui a questão, né? O que eu estou dando Uhum. alguns exemplos soltos aqui para a gente pensar em questão de ansiedade e depressão, como é que elas E diferem e às vezes quem está ouvindo agora está até entendendo por que está agindo dessa forma, pensando dessa forma, já entrou num quadro ou de ansiedade ou de depressão e não sabia o nome. Eu sei que eu já exatamente. comentei com você que eu já passei pela depressão. Até eu ter o diagnóstico do médico, quando eu ficava assim desesperada, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? E o dia que o médico falou para mim, você tá com isso, eu falei, graças a Deus, isso tem nome, isso tem tratamento. Sim, Então eu vou ficar boa, eu vou me curar. Então tem muitas exatamente. mulheres que podem estar ouvindo aqui, ou vão ouvir ainda a sua palavra, né, o que a gente está conversando aqui, e vão se identificar e vão poder buscar ajuda, até mesmo com os psicólogos que agora estão atendendo via internet. Pode Oh, continuar, Ellen. Está chegando um exatamente. monte de pergunta, hein, Ellen? Se Ah, prepara tá para o bom. final. Tá bom. Então, o que acontece? Isso é só para diferenciar um pouco da ansiedade, um pouco da Vai depressão. anotando, Só por uma favor, produção. ressalva aí do seguinte: não é porque eu entrei agora no isolamento, na quarentena, que obrigatoriamente eu vou ter ansiedade, eu vou ter depressão. Isso, gente, tem que estar predisposto, tá? Uma coisa para a gente deixar clara. Não é todas as pessoas que estão vivendo o isolamento, a quarentena, seja qual o momento que a pessoa esteja vivendo, que vai ficar, não, eu vou ter ansiedade ou depressão. Não. A pessoa tem que estar predisposta a ter essa doença, vamos pensar, essa patologia, e aí sim ela pode ter ou não, né? Só para a gente diferenciar, senão, para Uhum. a gente ficar claro isso. Aí vem, né? Qual é o papel nosso como mulher nesse momento? A mulher sempre dá conta da casa, né? É claro que alguns homens aí dão uma grande ajuda, lavar a louça de vez em quando, né? Já é uma ajuda assim, né? Oh, Fenomenal, né? né? Às vezes, sábado à tarde, lava uma louça e aí eles já fizeram pela semana toda. Tô brincando, hein, homens?
senão eles vão colocar um monte de reclamação aí. Mas o interessante é o seguinte, que na maioria das casas, são as mulheres que governam essa casa, né? As mulheres Uhum. que dão conta dessa arrumação, das crianças na escola, de trabalho, e de tanto, até mesmo, pode ser que as pessoas estejam até nos ouvindo, mas algumas têm secretárias do lar, tem pessoas, mas elas que têm que gerenciar isso. Tem que dizer como é que quer a comida, tem que dizer como é que quer a casa arrumada. Então, a mulher tem esse papel. E quando a mulher se dá conta que teve que dispensar a secretária, porque ela também corre risco, ela vai ter que dar conta, algumas são dispensadas ou trabalhavam ou não, e todo o ritmo muda. As crianças estão correndo pela casa o tempo todo, né, e deixando bagunça, hoje, né, a gente vê nas redes sociais várias e várias e várias mães colocando, ai, parabéns professores, né, eu não estou dando conta de um, de dois, de três, imagine você de 40, né, são várias postagens nesse tipo, né, porque os professores dão conta, né, dessa galera toda dentro da sala de aula, Uhum. gritando, mexendo, essas coisas todas. E nós, pais, né, às vezes não dá, ainda mais porque as crianças têm uma liberdade maior dentro de casa. Com Qual, certeza. qual é o papel da mulher aí? Primeiro, de ser sábia, né? E é buscar sabedoria nessa questão, porque vai continuar governando essa casa, vai continuar lidando com as questões, vai continuar tendo TPM, vai continuar tendo dor de cabeça, enxaqueca, até um pouquinho mais, né? Porque as crianças vão estar gritando, mexendo, principalmente se morar em apartamento, aí vai estar uma loucura, né? Aí a gente vê assim, olha da janela, videogame, celular, mas tudo, né? Como eu disse terça-feira, tudo em excesso é ruim, né? Então, qual é o papel da mulher nesse momento agora? Sabedoria, impor, por exemplo, eu já tinha falado, né? A rotina. Qual é a rotina da casa? Né? O que pode fazer para mudar essa rotina? Agora, o que pode fazer para ser prazeroso? Uma coisa que eu sempre, quando eu atendo casais, eu falo assim que a rotina ela mata. A rotina ela mata qualquer relacionamento. E por isso que nesse momento a mulher tem que ser sábia, por quê? Porque se ela fizer todo dia arroz, feijão e ovo para comer, no final de uma semana ninguém vai mais aguentar, né? Eu estou dando um exemplo assim superficial, mas vamos pensar Uhum. assim no ovo frito. Um dia ela pode fazer um ovo cozido, um dia ela pode fazer um ovo pochê, um dia isso é ser sábia, isso é administrar, Diversificar. né? Um dia ela pode fazer um ovo mexido, né? Um dia pode fazer um feijão com menos caldo, outro com mais caldo, um dia só arroz, um dia só feijão. A questão é diversificar essa rotina. Por exemplo, aproveitar esses momentos, por exemplo, ter horário para acordar sim, tirar o pijama sim. Tem mulheres que estão passando o dia todo, né, Ouviu, despenteadas, mulherada? Ó, descabeladas. troca, tira o pijama. Mulheres têm que fazer cabelo. Ah, eu não sei, pentei o cabelo. Sim. Lava. Gente, vou contar um segredo, hein? Gente, tem que lavar. Shampoo, condicionador, tem que fazer. Porque o que acontece? Já tem muita coisa, né? Tá? Aí prende o cabelo, né? E não lava, fica uma semana lá dormindo e acordando com aquele cabelo preso, cheio de cebola, de alho, de gordura, porque o cheiro já acostumou com o cheiro, não está sentindo mais nada. Então, tem que tomar um banho de manhã, parece brincadeira, isso, né? Mas às vezes a gente precisa lembrar, porque às vezes a mulher se acomoda tanto, se É desespera com verdade. esse momento, e aí, o que acontece? Tem que trocar roupa, tem que ficar bonita para o marido, sim, tem que se maquiar, tem que colocar brinco, tem que colocar aquela. Mas eu não vou sair. É para você, para sua casa, para os seus filhos, arrumar a mesa, colocar lá o melhor prato. A gente tem, né, um mau costume, alguns, né? Vou falar todos,
A gente às vezes tem um mau costume de guardar o melhor para as visitas. A gente coloca aquele prato de cristal, aquela coisa, aquela coisa. Quando chega as visitas, a gente abre o armário, tira tudo lá de dentro e dá o melhor para as visitas. Por que você não dá o melhor para sua família? Né? Não Nessa é? hora, uma coisa importante também que a gente pode lembrar é o seguinte, é uma ilustração que eu já ouvi há muitos anos atrás. Na verdade, eu li há muitos anos atrás, do tapete branco. Né? Quem é que nesse tempo coloca aquele tapete bem Eu felpudo, conheço, branco, conta aí pra sabe? gente. Né? Se for o filho da visita que derramar um copo de Nescau, lá, ou de Coca-Cola, seja o que for, naquele tapete branco, o que, que você vai fazer? O que, que nós, como mulheres, vamos fazer? Não tem problema não, né? Depois eu passo um paninho com todo. Claro que pode estar Acho que eu faria um fervendo por carão. Ai, não dentro, acredito. né? Vou esganar, não Mas, posso, não é meu filho. pois é, exata, aí que tá. Com o filho dos outros, a gente não vai falar nada, a gente não vai brigar, a gente vai colocar de castigo, a gente vai gritar. Mas se fosse o nosso filho, se nesse tempo de pandemia o nosso filho pega um copo, que a gente já fala, pega lá, né? A gente já fala para ele pegar lá, porque a gente está estressada. Fala, pega lá o copo. Aí ele, sem querer, derrama naquele seu tapete. O que, que acontece com a gente? A gente vai gritar, bater, espernear, fazer tudo que não pode fazer. Por que, que a gente trata diferente o filho da visita com o nosso filho? Que direito é esse que nós estamos tendo? Esse até que é um outro assunto, né, para falar, mas acho que é importante a gente pensar Próximo nisso. tema? Né, pode ser. É importante a gente pensar que esse é o nosso papel de mulher. Tratar com honra os nossos filhos, as pessoas da nossa casa, né? Ter equilíbrio. Ah, mas nesse tempo de pandemia está tudo muito difícil. Mas vamos nós, como organizadoras, como responsáveis por essa casa, né? A gente tem que tentar ter harmonia. É óbvio que a gente está num momento de estresse. É óbvio que está todo mundo vivendo um momento, até mesmo as crianças que tinham ritmo, que saíam para a escola, que voltavam, que tinham seus amigos e tudo mais, eles ficam mais irritados, fazem mais malcriações. Você não educar, né? Porque aí tem gente também que fala, então tá liberado. Quer falar, fala, quer xingar, xinga, né? Tem gente mais liberal nessa situação. Mas manter manter, né, a educação da criança, manter a organização da casa, montar, né, um momento, né, de confraternização. É importante também, Andressa, a mulher ter o momento dela. Como eu falei, momento de se cuidar, momento de se maquiar. É para ficar em casa? Mas a sua família merece o seu melhor, não é só o seu trabalho. Não é só as visitas que merecem. E quando chega, a visita toca lá embaixo, né? Vocês não fica aquela roupa rasgada. Você troca de roupa rapidinho, né? Se a visita estiver avisando, então tá saindo de casa, se toma um banho, se perfuma, fica toda bonitinha para receber a visita. E por que com seu marido, com os seus filhos, você faz diferente, né? Não parece não, mas essas atitudes elas trabalham com o seu cérebro. E elas mostram, olha, está na hora de jantar, está na hora de almoçar. Né? O ambiente, ele influencia muito o nosso cérebro. E aí deixa de ser tedioso, deixa de ser estressante o ambiente. Então, esse ambiente casa, que hoje, obrigatoriamente, tem que se ficar todo mundo junto, ele passa a ser mais prazeroso com essas mudanças de atividades. Mas o marido não pode fazer? O filho, é tudo nas minhas costas? Não, é sabedoria. Nós somos responsáveis pela casa. Então, não custa o seu filho, você dar a responsabilidade para os seus filhos, ele tem a hora de estudar, porque todo o colégio está colocando matérias online, ao vivo e por aí mais. Então, tem lá a hora dele estudar, ele pode levar uma roupa para a lavanderia, ele pode colher a roupa da corda, ele pode ajudar lavando uma louça, né? Organizar atividades, né? Mas ele é adolescente, mas pode ajudar, né? Ter lá
uma experiência que eu estou tendo com as minhas filhas é todos os dias ver um filme, né? E até eu tenho colocado na rede social, indicado os filmes, coisas que até mesmo nós não fazíamos antes. Nós íamos lá, íamos no cinema, né? Mas a gente não vai todo dia no cinema. Agora, todos os dias a gente vê um filme diferente, e alguns fazem a gente chorar, outros fazem rir, outros são chatos, tal. Mas é um momento nosso. Às vezes tem pipoca, às vezes não tem, que às vezes a gente valoriza mais a pipoca do que quem está do lado. Entende? Às vezes a gente valoriza, não vou fazer porque eu não tenho o milho para fazer pipoca, eu não tenho um biscoito, não tenho um guaraná. Às vezes a gente valoriza muito mais as coisas que estão ao nosso, né, ao nosso redor, aquilo, o consumismo, do que quem está ali com a gente. Né? E aí a gente só vai dar valor quando a gente perde. Né? Depois, mais tarde, a gente dá valor. Depois que o filho casa, depois que as coisas vão embora, aí a gente pensa, o tempo que eu perdi, né? O tempo que foi embora, meus filhos são grandes, de repente eu abro os olhos e falo, nossa, minha filha está uma moça, né? Mas por quê? Porque a correria do dia a dia, né? Todo esse estresse que nós tínhamos até 3 semanas atrás, não nos deixávamos enxergar aquilo que a gente tinha de bem maior, que é a nossa casa e a nossa família, né? Então, um dos papéis primordiais da mulher hoje é rotina, é trazer a rotina, claro que rotina não engessada, né? Porque rotina engessada vai ficar toda a vida, mas, por exemplo, ter hora para todo mundo acordar, ter hora para todo mundo tomar o café juntos, preparar o melhor ali, o pãozinho, o café, ou o leite, ou que... A gente não está falando de coisas que tem que ter brioches e isso e aquilo. A gente está falando de comunhão, sim, né? Sim. E vamos fazer... E outra coisa também importante nessa quarentena, nesse isolamento, que a gente precisa, até mesmo para evitar as patologias, né? É fazer exercício físico. Né? Mas a gente aqui em casa tem que conversar sobre isso, da falta de andar, de fazer alguma coisa. Assim, aqui, uma coisa que a gente faz muito é mexer no quintal. Então já dá para dar uma suada. Mas a falta que faz caminhar pelas ruas, porque isso já alivia. Você disse uma coisa no Papo Tim que eu achei muito legal, que quando a gente está estressado, foi alguma coisa nesse sentido, que algumas notícias, algumas coisas que a gente quer ter acesso, é melhor a gente ouvir ou ver ou assistir depois que a gente faz um exercício físico. Se você puder até entrar nesse assunto, eu acho interessante. E outra coisa com relação a isso que eu queria que você comentasse também, essa é a questão. Muita gente só fica no Zap com notícias ruins, né? E essa semana eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, né? E a pessoa ouviu um áudio e a pessoa estava desesperada porque o áudio era de uma mulher querendo dizer, em nome de Deus, uma profetada. Né? E a pessoa tá grávida, a pessoa ficou desesperada. E agora, o que vai ser? O mundo vai entrar em escuridão, me dá alguma resposta, o que vai acontecer comigo? Então as pessoas vão... tem muito boato. As pessoas ficam se alimentando de boatos e que deixam as pessoas num estado de paranoia. Então eu queria que você comentasse isso também com a gente. É importante a gente pensar, né, que muitas coisas, muitas notícias verdadeiras e falsas estão sendo vinculadas por aí. Infelizmente, né, e falo até com muita tristeza em relação a isso, existem muitas pessoas que se aproveitam desse momento de pânico, esse momento geral da população e inventam realmente coisas. Por quê, gente? A gente tem 2 tipos de pessoas, né, que eu vou falar no geral em relação a isso. As que estão querendo ver o circo pegar fogo, né? A expressão melhor isso, quer ver todo mundo desesperado mesmo. E, em contrapartida, a gente tem os noticiários. Então, vamos pensar, né?
Se eles colocam uma notícia, seja televisão, seja internet, seja o que for, falando assim, morreram hoje 100 pessoas, 10 mil pessoas do coronavírus. E colocam uma outra falando assim, foram curadas 30 pessoas. Qual é que eu vou primeiro? Né? Eu vou no que morreu mais, para saber onde foi que morreu, qual lugar está chegando aqui perto de mim. Então, a venda disso gera mais recurso, infelizmente, né? Então, assim, nós somos mais atraídos para as tragédias, para as notícias ruins, do que para as notícias boas. Então, isso, né, causa um efeito muito ruim com a gente. Por quê? Porque tudo que a gente lê, a gente absorve. Tudo, né, causa desespero e fica num pânico. E a gente vai absorvendo, tudo que a gente lê, ele vem, né, para nossa mente e fica gravado. E a gente fica maquinando aquilo o tempo todo. E se a gente passa o dia todo no WhatsApp, na internet, nas redes sociais, ouvindo e vendo, nós temos a tendência de ficar doentes em relação a isso. Né? Vamos ficar doentes pelo fato de ver tanta tragédia. Isso vira uma patologia na gente. Quando eu falei na terça, né, sobre ler as notícias, é um estudo do professor Pedro Calabres, do canal Neurofox. Né? Ele é um excelente, né, excelente professor. E ele, nas suas pesquisas, e tantas outras até, né, que tem ao redor já do mundo, se constata isso. Quando você faz exercício físico, que é bom que faça de manhã, claro que tem gente que não pode, mas vamos lá, pensou, acordou, fez o exercício físico, entrou em endorfina e provocou toda essa sensação de prazer em você, e você lê a notícia ruim, né, hoje, né, do coronavírus, do Covid-19, que está avançando, está indo, está voltando, e todas essas, né, questões que a mídia coloca, o que acontece? Não vai ter um impacto tão negativo quanto se você ler à noite, por exemplo. Porque se você ler uma notícia dessa noite, primeiro, você não vai conseguir dormir. Falar, o que vai ser agora? O que vai acontecer? Eu vou ficar sem comida, porque daqui a pouco vai fechar os mercados, daqui a pouco vai fechar a farmácia, vai morrer todo mundo. E aí começa um pânico geral, um pensamento obsessivo. E aí volta lá nas ansiedades, né? E começa a ficar doente. A gente fica doente por quê? Porque a gente fica se alimentando de coisas que não são boas. Então, quando eu trouxe, né, essa pesquisa dizendo que é bom, tira lá meia hora, se você quer ler muito, tira meia hora para você ler as notícias, leia logo depois do exercício físico. Então, fica até um combinado. Se você não fizer exercício físico, você não lê, entendeu? Fica um combinado assim, porque assim, a gente está preso, né? A gente tá isolado. Se a gente ficar se alimentando só das notícias, sem gastar energia, vai estar doente. Se a gente fizer exercício físico, esse impacto diminui. Então a gente lê, mas a gente teve uma sensação de prazer boa por causa do exercício físico, é entendível, fica racional a minha leitura. Eu leio, eu entendo que ainda está avançando, ou vai avançar, ou seja a questão conforme vai estar a notícia, mas isso não prejudica todo o meu dia. Eu consigo fechar meu smartphone, eu consigo desligar a televisão, viu, gente? Desliga a televisão, né? Vê ali meia horinha e desliga, porque se ficar, vai te adoecer. Se você ficar às vezes até mesmo todo, o celular tem que desligar um pouquinho. Tem que desligar. É importante. Exatamente. Como é que é, pastor Ivan? O pastor Ivan tá falando assim, para ver o YouTube da IBG que ajuda. É verdade. Ellen, a gente tem acho que 10 minutinhos ainda, né? Antes que porque 9. Porque o Instagram, ele só trabalha 1 hora, né? Então, 1 hora. eu importo que o papo tá bom demais. Deixa eu pegar aqui algumas perguntinhas que são perguntas, mesmo comentários.
um pouco de Se não der Um pouco de tempo... cada. Eu vou lendo, tá? Você vai Tá, pensando aí, ó. Aqui eu não consegui entender o nome. Nandiara. Como lidar com o desespero dentro de casa sem o sintoma do Covid-19 parecido com a gripe, é isso? Se os sintomas da Covid é parecido com a gripe? Ah, tá. Se o sintoma como lidar com isso? Se ela tá com, por exemplo, ela tá com gripe, e o sintoma é parecido com Covid. Como que eu vou lidar emocionalmente com isso? Tá, tem que entender que alguns sintomas são iguais, mas, por exemplo, o Covid tem febre e tem outras questões que precisam ser casadas aí, né, para se fechar o diagnóstico. Na dúvida, qual é a orientação hoje da OMS, né? Tá lá com resfriado, a tosse, todo aquele protocolo, né, que tá aí em todas as redes sociais, e mais a febre. Na dúvida, vai ao médico, né? Porque o médico é o único que pode atestar, sim ou não, né? Uhum. Se ele fala que não, se você olha lá todos os sintomas, o médico falou não, gente, tem que confiar no médico. Porque ele estudou 6 anos, fez especialização mais 2 anos, então ele é a melhor pessoa, não é a vizinha, não é o irmão que vai dar o diagnóstico. É verdade. Então, a melhor pessoa é o médico para fazer esse diagnóstico. Verdade. Inclusive, então, Ellen, eles falam também a questão de estar tendo muito cansaço para respirar, que é um dos sintomas também, né? Porque a gripe, às vezes, ela não vem tão forte. Olha só, a Anadete comentou o seguinte: hoje faleceu um vizinho. Ela fez uma visita, mas somente 2 pessoas usavam máscara. E eu fiquei com medo. Luciana, mesmo com rotinas e horários de atividade, a ansiedade vem crescendo e com pensamentos negativos. A Sandra Regina fez uma pergunta: o que fazer quando meu marido é mega ansioso? Tem mais uma pergunta, mas vou deixar você responder essa daí pra gente. Então, vou juntar essa daqui com a anterior, acho que as 3 últimos comentários. É importante o seguinte: se já está caracterizada a ansiedade, né, procura uma terapia online. Você pode abrir os sites. Até na terça-feira me perguntou, né, se tinha indicação. Hoje a maioria das pessoas conhece um psicólogo que conhece, que pode indicar alguma coisa. Hoje todos nós estamos atendendo online, alguns até mesmo gratuitos, outros com preços sociais. É claro que a gente não pode ficar falando a questão disso aqui, que não é legal, não é ético, mas assim, procura, conversa, né? Tenta marcar uma consulta online com o psicólogo, e se ele vê a necessidade, ele vai te encaminhar para o psiquiatra, para o uso da medicação. Isso tudo, se está se sentindo mal, gente, procura orientação. Não fica achando que é normal. Ansiedade excessiva não é normal. Tem que procurar o psicólogo, fazer uma avaliação, o psiquiatra, para ter uma qualidade de vida. Isso é mais importante. Tem uma última pergunta aqui anônima. É o seguinte: e quando alguém da família... E quando alguém da família só fica vendo notícias ruins? Não tem como, pode, né, conversar com a pessoa, falar que não é legal e tal. Mas se a pessoa já tentou conversar com a pessoa de jeito nenhum, né, quer mudar o hábito dela, a gente não tem como bater nela, né? A gente não tem como ir lá e falar, desligar a televisão, nada disso. Você se afasta, vai para outro cômodo, né? Tenta se afastar naquele momento dela. É claro que no momento informal, de família, é tentar fazer essa prática da rotina, né? Colocando, vamos evitar pelo menos na hora das refeições, fazer as propostas de negociação. Lembrar o seguinte: nós mulheres, nós sabemos, né, conversar, nós sabemos conquistar as pessoas que estão dentro de casa, né? Nós sabemos nos colocar. Então, é buscar sabedoria, buscar ajuda, se for necessário, sim.
né? Buscar o psiquiatra, buscar o psicólogo, né? Pedindo orientação, no caso da saúde, e sabendo convencer as pessoas dentro de casa, né? E, gente, tem coisas, né, rápido, tem coisas que a gente precisa usar nossa sabedoria como mulher. É verdade. Pode falar, ela ainda tem Tá? 2 minutinhos. Né? Então, assim, o conselho que eu quero deixar, né, aqui para a mulherada que está aqui, para os homens também que estão ouvindo, é isso, né? Administrem seu tempo de forma prazerosa com a sua família. Jogos, né? Utilize esse tempo, não é para cada um ficar no celular. Diminui o celular, é dominó, é jogos em geral, é fazer um bolo juntos, é buscar a interação da família. Claro que vai ter 1, 2 horas que vai precisar cada um viver a sua individualidade. Né? Isso também é importante. Desculpa aqui falar uma coisa que a produção está falando, passando para mim. Eu nem sei quanto tempo eu tenho aqui, só tenho 3 minutos. Mas olha só, eles comentaram que foi comentado, né, na sala. Que idoso é muito teimoso. Mas tem suas questões, né? Mas a gente tem algumas propostas especiais para idoso. Às vezes o idoso fica, né, na frente da televisão o tempo todo. Ele quer saber das notícias, ele quer se informar, ele acha necessário isso. Né? É só Siqueira Júnior, só Cidade Alerta. Exatamente. Como é que é o nome? Aquele outro? Brasil Urgente. Exatamente. Mas é tentar inserir o idoso nesse dominó, nessas atividades que faz ele relembrar o tempo mais novo dele, perguntar histórias da vida dele, fala, vó, pai, mãe, se o senhor viveu isso na sua época, tentar dialogar, e nisso você vá diminuindo o volume da televisão, né? E vá tirando ele desse momento, histórias, pega álbum de retratos, né? E começa a compartilhar com ele, né? E fala, quando foi que isso aconteceu? O senhor lembra disso aqui? Tentar fazer esse diálogo com o idoso vai tirar o foco um pouco da televisão. Né? E dessas notícias ruins. Só está faltando 2 minutinhos. 1 minuto que está faltando? Gente, olha só. Tá tão bom, dá vontade demais. Quem quer mais aí, fala assim, eu! Porque a gente pode remarcar, né? Para poder continuar. Porque bate-papo que vale a pena, não dá vontade de parar. A gente está acabando, Hélio. Quero te agradecer. Espero que o pessoal tenha gostado muito, porque eu gostei muito. Daqui a pouco vai ser colocado no YouTube. Olha, tinha tanta coisa para a gente conversar, né? Curta o nosso... Dê um like lá no nosso YouTube. Se inscreva no canal, gente, que vai ajudar a gente nas nossas lives também, para a gente poder fazer no YouTube com mais tranquilidade. Ellen, muito obrigada. Espero que você possa voltar, porque eu tenho certeza que ainda vai vir muitas perguntas e algumas anônimas. Tá bom? Mas pode mandar também, para quem quiser, pode mandar lá para minha página aqui, no direct. A página. Psicóloga, _ Ellen Vieira. Manda lá que eu respondo. Tá bom? Amém, Ellen, muito obrigada. Deus abençoe a sua casa. O pastor Ivan também está mandando um abraço para você, para a sua igreja abençoada, para toda a sua família. Deus abençoe. Ellen, a gente já conhece ela. A gente nem vai falar o tempo, tem muito tempo, né, Ellen? Bafo caso, só a graça de Jesus. Gente, foi muito bom essa live. Vocês podem sugerir temas que mexem com você, que vocês querem ouvir, tá? Que a gente está aqui para abençoar a vida de vocês e cuidar de vocês da forma que a gente puder, né, Ellen? É verdade. Estou à disposição. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Quer dar um tchauzinho, Ellen? Falar mais alguma coisa que está acabando. Tá, um beijo para as minhas filhas. Estão assistindo também. Tá bom. Beijo, Ellen. Deus abençoe. Amém. Feliz Páscoa, gente! Para vocês também.